Olá, queridos alunos do EJA 4. Eu sou o professor Regis, professor de Geografia de vocês. Hoje a gente vai começar a falar sobre a África, né? Continente conhecido, né? Muito populoso, né? Que a gente normalmente associa à fome, tá certo? De importância para o Brasil, onde uma parte da população brasileira é descendente dos africanos daquele processo de escravidão que aconteceu logo no início da nossa colonização. Vamos conhecer então hoje um pouquinho do continente africano. Aquela dica que eu sempre digo, quando for assistir a videoaula, você bota o celular no modo deitado para ter uma boa visualização. Terminou, assistiu a aula, bate a foto no celular e envia as atividades para a gente ficar logo que entregue, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui ao que nos interessa, conversar hoje um pouquinho sobre o continente africano, tá certo? A gente já viu nas aulas anteriores, né, a América, né? Agora a gente começa a falar um pouquinho sobre a África, tá certo? Deixa eu só me posicionar aqui legal, tá certo? Para a gente poder bater um papo, né, sobre. Pronto, acho que melhorou agora, né? Um papo sobre a África, tá certo? Bom, é um continente bem grande, né, com 30 milhões de quilômetros quadrados, tá certo? Representa 22% do planeta Terra, tá certo? Tem 8.050 quilômetros, tá certo? Do comprimento de norte a sul, de ponta a ponta, de leste a oeste, 560 quilômetros. Então, é um continente considerável, né? Uma massa continental bem interessante. Bom, a gente já aprendeu, né, nas séries anteriores que existem linhas imaginárias que cortam a Terra. A mais famosa dela é a linha do Equador, pois, né, a linha do Equador corta a África. A gente aprendeu que tem dois trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, pois na África é cortada por quem? Pelo trópico de Câncer e pelo trópico de Capricórnio. E a gente aprendeu também, né, nas séries anteriores, que a Terra pode ser dividida também pelo meridiano de Greenwich, né, o que está à direita é leste, o que está à esquerda é oeste. Então, a África também é cortada pelo meridiano de Greenwich. E lembrando, a linha do Equador divide a Terra em norte e sul, tá certo? Ou seja, né, o continente africano ele está entre os quatro hemisférios, mas a gente vai ver isso bem legal agora para você entender o que é que eu estou falando, tá certo? Ó, então vejam aí, ó. Estão vendo a África? Localizar a África? Isso. Aí você vai ver que nós temos as linhas imaginárias que eu comentei com vocês, tá certo? Estou tentando aqui diminuir, mas vai dar certo. Não, não, não. Vou botar aqui. Pronto. Depois eu volto para o local. Aqui é a África, tá certo? Ó. Então, esta linha aqui é a linha do Equador. O que está em cima do Equador é norte e sul. Então, a África ela tanto está no hemisfério norte como no hemisfério sul, né? Aqui é o meridiano de Greenwich. O que está à direita de Greenwich é leste, o que está à esquerda é oeste. Então, a África tanto está no leste como no oeste. É cortada pelo Trópico de Câncer, lá em cima, e aqui embaixo pelo Trópico de Capricórnio. Então vejam, a África, né, ela é cortada pelas quatro principais linhas imaginárias da Terra. A linha do Equador, que divide a Terra em norte e sul. O meridiano de Greenwich, que divide a Terra em leste e oeste. Então, essas duas linhas imaginárias cortam a África. Também os dois trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Se a África está entre os trópicos, não é? Ela é o quê? Tropical, tá certo? Então, o Brasil ele é cortado, né, pelo Equador e pelo trópico de Capricórnio. A, a África ela é cortada pelo Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer e pelo meridiano de Greenwich. Então, o que é que você tem que saber? Né? Que as linhas imaginárias cortam a África por todos os lados, tá certo? Bom, vamos lá. Então,
Vamos falar agora da África. A África ela tem 54 países independentes e tem um território, né, que é o Saara Ocidental, que na verdade ele é comandado por quem? Por Marrocos. Tem 54 países, né, independentes que fazem o que quer, e eu tenho o Saara Ocidental, que é dominado por Marrocos, tá certo? Tendo como critério de localização, né, eu posso dividir, né, a África em 5 regiões, tá certo? A África meridional, setentrional, ocidental, oriental e a África central. Mas a gente vai ver isso já já com calma. Então, repetindo para a gente poder passar para o próximo tópico. A África ela tem o quê? 54 países e um território, o território de Saara, que pertence quem? O Saara pertence a Marrocos. Tranquilo, né? Vamos lá. E o continente africano ele pode também ser dividido em 5 regiões, que nós vamos já falar. Então, como eu disse aqui para vocês, né, ó, aqui ao todo, né, nós temos 54 países, né, nós vamos ter apenas um território, né, vejam a diversidade, né, da África. Né? Lá em cima, eu gosto sempre de falar disso, o Egito. As pessoas acham que o Egito não pertence à África. Ó, aqui no pontinho, ó, tá aqui, ó, Egito. O Egito faz parte, né, vou buscar até uma canetinha para a gente mostrar a vocês alguns países. Lógico, a gente não vai falar de todos os países, tá certo? Deixa eu pegar aqui pronto, pegar aqui a paleta vermelha, tá certo? Ó, o Egito. Ixi, não pegou? Vamos ver por que não pegou. Canetinha. Caneta. Isso. Ok. Eita. Aqui também estava pegando outra coisa. Né? Por isso que não ia pegar nunca. Pronto, tá aqui, ó. Egito. Né? Muita gente acha que o Egito não pertence à África. Egito. Outro país, a Líbia, Argélia, Marrocos, né? Teve algumas novelas que falam bastante de Marrocos. Este aqui, o Saara Ocidental, né? Pertence, na verdade, a quem? A Marrocos. Ele, como eu falei anteriormente para vocês, né? É um território, tá certo? Mas falei de alguns, na parte de cima, na parte de baixo. Nós temos conhecido Angola, a Zâmbia, Tanzânia, Madagascar, né? A África do Sul, preste muita atenção. A África do Sul é um país da África. Eu tenho o continente africano, que são 54 países, eu tenho um desses países chamado África do Sul. Tenho Camarões, muito conhecido no pessoal do futebol, Costa do Marfim, Cabo Verde, né? Vem muito cabo-verdiano para o Brasil, Sudão, né, ó, Somália, tá certo? Esses são exemplos de países, né, africanos, tá ok? Vamos aqui tirar a crise, né? Então, essa é a divisão política da África, tá certo? Bom, nós temos a divisão por regiões. Lá em cima, eu tenho a África setentrional. Embaixo, eu tenho a África meridional. No meio, eu tenho a África central. No leste, eu tenho a África oriental. No oeste, a África ocidental. Relembrando aqui, né, o comecinho da aula, tá certo? Ó. Aqui, ó, a linha do Equador. Ó, a linha do Equador. Tá certo? Aqui, ó, o Trópico de Capricórnio, certo? Aqui, o Trópico de Câncer, 4 linhas imaginárias. E aqui, ó, o Meridiano de Greenwich, tá certo? Então, sempre o que está acima do Equador é norte. O que está abaixo do Equador, sul. O que está à direita de Greenwich, leste.
e o que está à esquerda, o quê? Oeste. Aqui é só uma revisão do que a gente viu nas séries anteriores, né? Isso não é mais no assunto da gente, certo? Então, o que interessa saber para a gente é que eu tenho a África setentrional, eu tenho a África meridional, eu tenho a África oriental, a África ocidental e a África central. Então, eu posso dividir a África em 5 regiões: África setentrional, África meridional, África oriental, África ocidental e a África central. Repetindo, não é? O continente africano ele tem 54 países e vai ter um território, não é isso? Vamos aqui. Lembra? O território aqui, né? Que pertence quem? A Marrocos. A África ela é cortada pelas 4 linhas imaginárias: meridiano de Greenwich, a linha do Equador, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Tranquilo? Beleza. Agora, a gente tem uma divisão, uma regionalização que é bastante utilizada em África do Norte e a África subsaariana. Então, a gente vai escutar muito essas expressões, principalmente na televisão. Os países da África do Norte, a África subsaariana, tá certo? Então, a gente vai entender que essa divisão é uma divisão histórica, étnica, cultural, que é muito utilizado, né, de dividir a África em 2. Oficialmente, a gente tem aquela divisão em 5, né? África setentrional, África meridional, África oriental, África ocidental e África central. É a divisão clássica. Mas nós temos a divisão étnico-histórico-cultural, que divide apenas em 2, né? O norte da África e a África subsaariana, tá certo? Vamos entender o que seria isso. Está aqui, ó. Este rosa aqui é o que eu vou chamar o que? A África África do Norte, perdão, desculpa, pessoal. A África do Norte. Esses países aqui da África do Norte, né? A maioria é branca, uma colonização árabe, tá certo? Diferentemente dessa parte maior, que é a África subsaariana, tá certo? É uma África que existe depois do deserto do Saara, tá certo? É a África negra, né? A África que a gente conhece normalmente, tá certo? Então, eu vou ter 2 Áfricas: a África do Norte, que é a África branca também, e a África subsaariana, que é a África negra, onde a maioria das pessoas conhecem. Então, vamos lá. O norte da África, tá certo? É composto por 5 países independentes e o Saara Ocidental, que você já viu que pertence a Marrocos. Essa região, no litoral, ela vai ter contato com o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é que separa a África da Europa. E vai pegar uma parte do deserto do Saara. E nessa parte vai ter 2 características comuns entre esses países. São países de população árabe, né? Então eles são brancos, não são negros, tá certo? E vão possuir a religião que islâmica, não a religião de matriz africana. Eles são islâmicos. A maior parte da população da África do Norte está ali no litoral, no Mar Mediterrâneo, que é bem próximo à Europa. Então, esses países eles comercializam bastante com a Europa. Porque para chegar na Europa é só atravessar o Mar Mediterrâneo. E a gente vê muito na televisão aqueles navios lotados de africanos, né? É exatamente aí nesta posição, tá certo? Esses países são chamados, ó, tá aqui, ó, o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia e Marrocos. São os 5 países da África do Norte. E mais, né, o território do Saara Ocidental. Então, quando a gente fala de o norte da África, é esses países: Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e o território do Saara Ocidental. O que é que eles têm em comum? São árabes, descendentes de árabes, né? E a grande religião predominantemente nesses países é o islamismo,
né? E eles têm uma parte de contato aqui com o deserto do Saara e do outro lado o mar Mediterrâneo. Esses países, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbano, Egito, eles estão bem próximos aqui da Europa. Eu tenho só o quê? O mar Mediterrâneo separando eles. E todos esses outros países aqui em amarelo, né? O Níger, a Nigéria, a Costa do Marfim, Serra Leoa, Camarões, o Congo, Angola, Namíbia, Zâmbia, né? Lesoto, África do Sul, fazem parte da África subsaariana, que é a África negra, tá certo? Vamos passar aqui para a gente conversar mais. Isto. A África subsaariana é composta por 49 países, né? Lembra, a África tem 54, 5, né? São o que da África do Norte, que eu já mostrei para você há pouco tempo, né? Então, a África subsaariana é composta por 49 países localizados ao sul do deserto do Saara, ocupada predominantemente por negros de várias etnias, né? Algumas dessas etnias vieram para o Brasil, aonde a maior parte da população africana está aí na África subsaariana, tá certo? Aqui eu vou ter grandes contrastes sociais, eu vou ter pobreza, eu vou ter fome, tá certo? Tem alguns países que se destacam, como a África do Sul e Nigéria. Agora, os outros são extremamente pobres, né? A gente vê aquelas imagens tristes da África, quando a gente vê aquilo é aonde? Na África subsaariana, certo? Países com instabilidade política, como Congo e Somália, com guerras constantes. Né? Ó, tá aqui, ó. Essa é a maior parte, né? Ela tem, a África subsaariana, ela tem 49%, 49 países, tá certo? 85% da população, e aqui a gente vai concentrar a maior pobreza, né, do continente, na África subsaariana, tá certo? Então, foi o pontapé inicial para a gente estudar a África, né? A gente sabe que é um continente que é cortado por 4 linhas imaginárias: Equador, Meridiano de Greenwich, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, né? Eu tenho uma divisão física tradicional, que é a África Meridional, África Setentrional, África Ocidental, África Oriental e África Central. Mas qual é a divisão mais conhecida? É a divisão clássica de que em África do Norte e África subsaariana. A África do Norte, ela também é conhecida como África Branca, né? Onde são 5 países. Quais são os 5 países da África do Norte? Egito, Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos. E eu vou ter um território, o território de Saara, do ocidental, que pertence, na verdade, a Marrocos. E os outros 49 países, né, vão participar, né, pertencem, né, à África subsaariana, que é a África negra, é a África pobre, né, que está ao sul do deserto do Saara. Tranquilo? Então, a gente tem um texto, né, que você pode acompanhar, pode rever a aula, tá certo? E você faz atividade e depois manda para o grupo, tá ok?